Hanukkah é uma festa judaica, também conhecido como o Festival das Luzes. Hanukkah é uma palavra hebraica que significa dedicação, ou inauguração. A primeira noite de Hanukkah começa após o pôr do sol do dia 24 do mês judaico de Kislev, e a festa é comemorada por 8 dias. Uma vez que na tradição judaica, o dia do calendário começa no pôr do sol, o Hanukkah começa no 25º dia. A história de Hanukkah é uma história que vai além dos acontecimentos históricos. É a história que representa a parte espiritual do povo judeu. Esta, juntamente com o feriado de Purim, são as únicas duas festividades principais que não são celebradas como uma imposição de ordem divino, sino como um ato de gratidão e reconhecimento do domínio de Deus sobre a criação, tanto no âmbito material, em o caso de Purim, como no âmbito espiritual, em o caso de Hanukkah. Isto é entendido porque, enquanto Purim é identificado como um festival no qual é reconhecido que Deus está sempre presente de forma oculta por meio de milagres materiais, em Hanukkah, ele se manifesta por meio de milagres espirituais. Além disso, Hanukkah, assim como Purim, representa a luta interna que o povo judeu tem contra si mesmo para não cair em assimilação e a perda de sua identidade judaica. Por volta do ano 200 antes da Era Comum, os judeus viviam como um povo autônomo na terra de Israel, a qual, nessa época, era controlada pelo rei Seleucida da Síria. O povo judeu pagava impostos à Síria, e aceitava a autoridade dos Seleucidas, sendo, em troca, livre para seguir sua própria fé, e manter seu modo de vida. Em o ano 80 antes da Era Comum, o tirano Antíoco IV Epifânio ascendeu ao trono Seleucida. Braço remanescente do Império Grego, encontrou barreiras para sua dominação completa sobre o povo judeu, e o modo mais prático para resolver isso era dominar totalmente a região de Israel, mais precisamente a Judeia, ao sul, impondo de maneira firme a cultura da Grécia sobre os judeus, eliminando, assim, aquilo que os unificava em qualquer lugar que estivessem, a Torá. O rei Antíoco ordenou que todos aqueles que estavam sob seu domínio, especialmente o povo de Israel, abandonassem sua religião e seus costumes. No caso dos judeus, isso não funcionou, ao menos em parte. Muitos judeus, principalmente os mais ricos, aderiram ao helenismo, e ficaram odiados e conhecidos pelos judeus mais pobres como helenizantes, uma vez que ficavam tentando fazer a cabeça do resto dos judeus para também seguirem a cultura grega. Antíoco queria transformar Jerusalém em uma polis grega, e o conseguiu. Em o ano 167 antes da Era Comum, após de acabar com uma revolta dos judeus de Jerusalém, Antíoco ordenou a construção de um altar para Zeus erguido no templo, fazendo sacrifícios de animais imundos sobre o altar, e proibiu a Torá de ser lida e praticada, sendo morto todo aqueles que descumprisse tal ordem. Na cidade de Modin, tem início uma ofensiva contra os greco-sírios, liderada por Matityahu, um sacerdote judeu de família dos Asmoneus, e seus 5 filhos João, Simão, Eliezer, Jonatas e Eudá. Após a morte de Matatias, Eudá toma a frente da batalha, com um pequeno exército formando em sua maioria por camponeses. Mesmo assim, os judeus lograram vencer o forte exército de Antíoco no ano 164 antes da Era Comum, e libertaram Jerusalém, purificando o templo sagrado. Judas acabou conhecido como Judas Macabeu. Segundo um historiador israelense Shlomo Sand, na época, os habitantes da Judeia ainda incluíam um significativo número de pessoas que se dedicavam à idolatria ou eram encorajadas a retomar tais rituais, e os líderes da comunidade judaica consideraram imperativo separar-se dessa população e subjugá-la. Assim, é importante reconhecer que a revolta de Judas Macabeu foi resultado da ação de um grupo pequeno e articulado, com intenso zelo monoteísta, e que se sucedeu em um terreno sócio, político e religioso que era mais plural que convém à narrativa bíblica reconhecer.
O arranjo com os seleucidas sequer foi rompido, pois o rei Alexandre Balas reconheceu João, irmão de Judas Macabeu, como sumo sacerdote. O festival de Chanuká foi instituído por Judas Macabeu e seus irmãos para celebrar esse evento. Após terem conseguido a recuperação de Jerusalém e o templo, Judá ordenou que o templo fosse limpo, que um novo altar fosse construído no lugar daquele que havia sido profanado e que novos objetos sagrados fossem feitos. Quando o fogo foi devidamente renovado sobre o altar e as lâmpadas dos candelabros foram acesas, a dedicação do altar foi celebrada por 8 dias entre sacrifícios e músicas. Até aqui, viu-se a vitória do pequenino exército judeu. Esse foi o primeiro milagre. O segundo milagre é mais sobrenatural e deu origem à festa de Chanuká. Após a purificação da cidade santa e da casa de Deus, foi constatado que só havia um jarrinho de azeite puro no templo com o selo intacto do sumo sacerdote, para que as luzes da menorá fossem acesas, e isso duraria apenas um dia, mas milagrosamente durou 8 dias, tempo suficiente para que um novo azeite puro fosse produzido e levado ao templo para o seu devido fim conforme manda a Torá. A Judeia ficou independente até a chegada do domínio romano em 63 antes da Era Comum. A festa é realizada no dia 25 de Kislev, data onde o templo foi reedificado. É uma festa marcada pelo clima familiar e pela grande alegria. Encontramos os fragmentos históricos de Chanuká nos livros deuterocanônicos de 1º e do 2º de Macabeus e também em escritos talmúdicos. O mandamento principal de Chanuká hoje é o acendimento da Chanuquia. 8 braços são para lembrar o milagre das 8 dias em que a menorá ficou acesa com azeite que era para ter durado apenas um dia. O outro braço, que é chamado chamãs, é um braço auxiliar para o acendimento das outras velas. Segundo a tradição, somente o chamás pode ser usado para, se for o caso, iluminar a casa ou para outro fim, sendo que as outras velas só podem servir para o cumprimento do mandamento. A cada noite uma nova vela é acrescentada até que se completem as 9. Outras tradições como brincar com o Sevivones de Ciro, o peão, onde em cada lado dele estão escritas as iniciais da frase Nesgadol e acham que em português significa um grande milagre aconteceu lá, em Israel, e para quem está em Israel a última palavra da frase é pó que em português significa aqui. Também há o costume de servir alimentos como sonho com geleia que em hebraico se chama sufganiot, ou as panquecas de batata que em Yiddish se chamam latkes. O milagre de Chanuká é descrito no Talmud, mas não nos livros dos Macabeus. Esse feriado marca a derrota das forças seleucidas que tentaram proibir Israel de praticar o judaísmo. Judas Macabeu e seus irmãos destruíram forças surpreendentes e rededicaram o templo. O festival de 8 dias é marcado pelo acendimento de luzes com uma menorá especial, tradicionalmente conhecida entre a maioria dos sefaradim como Chanuká, e entre muitos sefaradim dos Balcãs e no hebraico moderno como uma Chanukiá. O Talmud diz que após as forças de ocupação terem sido retiradas do templo, os macabeus entraram para derrubar as estátuas pagãs e restaurar o templo. Eles descobriram que a maioria dos itens ritualísticos havia sido profanada. Eles buscaram óleo de oliva purificado por ritual para acender uma menorá para rededicar o templo. Contudo, eles encontraram apenas óleo suficiente para um único dia. Eles acenderam isso, e foram atrás de purificar novo óleo. Milagrosamente, aquela pequena quantidade de óleo queimou ao longo dos 8 dias que levou para que houvesse novo óleo pronto. É a razão pela qual os judeus acendem uma vela a cada noite do festival. No Talmud, 2 costumes são apresentados. Era comum tanto ter 8 lamparinas na primeira noite do festival, e reduzir o número a cada noite sucessiva, ou começar com uma lamparina na primeira noite, aumentando o número até a 8ª noite. Os seguidores do Shammai preferiam o costume anterior, os seguidores do Hillel advogavam o segundo. Josefo acreditava que as luzes eram um símbolo da liberdade obtida pelos judeus no dia em que Chanuká é comemorado. As fontes talmúdicas chegam a comparar as diferentes versões,
que descrevem a origem do festival de 8 dias, com seus costumes de iluminar as casas, até ao milagre dito ter acontecido na dedicação do templo purificado. Isso foi que o pequeno vasilhame de óleo puro que os sacerdotes asmoneus encontraram intocados quando eles entraram no templo, tendo estado vedado e escondido. Esse pequeno montante durou por 8 dias até que novo óleo pudesse ser preparado para as lamparinas do candelabro sagrado. Uma lenda similar em características, e obviamente mais antigo, é aquele aludido em O Livro dos Macabeus, onde, de acordo com o qual o reacendimento das luzes do fogo do altar por Neemias foi devido a um milagre que ocorreu no 25º dia do Kislev, e no qual parece ter sido dado como a razão para a seleção da mesma data para a rededicação do altar por Judas Macabeu. Em nome da Rede das Comunidades Judaicas Casei, e da Comunidade Judaica de Coimbra, desejamos a todos que a luz da esperança e dos milagres que Chanukah representa, ilumine as vossas vidas com felicidade e permita que passem boas férias com os seus entes queridos.